Vem cá, vamos trocar uma ideia aqui sobre ambiente de trabalho. Se você está no ambiente de trabalho ou se você nunca trabalhou, mas vai ingressar no ambiente de trabalho, eu vou te falar uma coisa. Às vezes a gente vai encontrar pessoas bem difíceis lá. Às vezes você vai encontrar pessoas bem casca de ferida, pessoas difíceis de suportar, de lidar ali no dia a dia. Se você não tiver uma liderança assim, se você está passando por isso, fica até o final do vídeo que hoje a gente vai ter assim, uma leitura bem interessante, vai tirar lições ali muito valiosas de lá. E isso que é o maravilhoso da Bíblia. A gente pensa que às vezes não tem certos assuntos, mas a Bíblia fala sobre tudo, inclusive sobre o trabalho. Então, se você se identifica com esse conteúdo, fica aqui até o final do vídeo. Vamos ver o que a Bíblia tem hoje pra gente, né? E não se esqueça de compartilhar com alguém que às vezes também tá passando por um perrengue, alguma coisa assim. Bora lá? Olá, eu sou a Jaqueline Salles, mas você pode me chamar de Jaque se você quiser. E esse é um canal de Volta à Essência, que é um canal de leitura diária da Bíblia. Nós estamos no livro de Gênesis, já passamos da metade do livro de Gênesis, mas você pode acompanhar as leituras anteriores aqui em cima na playlist que eu já deixei salva aqui para vocês. Se você acha legal, se você se identifica com esse tipo de conteúdo, já aproveita também, se inscreve, compartilha aí com alguém, porque a Bíblia todo dia, gente, é incrível. Por mais que a gente pense que é difícil a gente entender, a gente tira nem que seja pelo menos uma liçãozinha para aplicar ali no dia a dia. E esse é o objetivo do canal. A gente vê que é possível aprender, ler, entender um pouquinho mais a palavra de Deus de um jeito simples, né, de um jeito leve, e assim aplicar no nosso dia a dia. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo que vai agregar, que vai acrescentar, que vai te fazer evoluir, crescer, esse canal é para você, tá ok? Mas antes da leitura de hoje, eu quero convidar você, como todos os dias eu peço, né, para a gente fazer uma pequena oração. Vamos falar com Deus, pedindo a Ele sabedoria e entendimento para leitura e para a lição, na verdade, que nós vamos ter hoje aqui, que vai abençoar bastante a vida da gente, tá bom? Pai, em nome de Jesus, abençoa essa leitura, abençoe quem está assistindo, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas e nos ajude no nosso dia a dia. Nos ajude a enfrentar as adversidades que a gente tem, que o Senhor nos dê sabedoria para lidar com as pessoas na nossa casa, no ambiente de trabalho, com as nossas lideranças, e que possamos ser pessoas assim abençoadoras nos lugares que nós estivermos, onde o Senhor nos colocar ali. Nos dê sabedoria, Deus, nos dê entendimento para a Tua palavra de hoje e que nós possamos não só ouvir, mas aplicar no nosso dia a dia. É o que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Então hoje a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 31, está escrito assim: Entretanto, Jacó ouviu as palavras dos filhos de Labão, que diziam: Jacó tem levado tudo o que era de nosso pai, e adquiriu todas estas riquezas daquilo que era de nosso pai. Jacó viu também que o semblante de Labão para com ele já não era como antes. Então o Senhor disse a Jacó: Volta para a terra de teus pais e para teus parentes, e eu serei contigo. Assim Jacó mandou chamar Raquel e Leia ao campo, onde estava seu rebanho, e lhes disse: Eu vejo que o semblante de vosso pai para comigo não é como anteriormente, mas o Deus de meu pai tem estado comigo. Vós mesmas sabeis que tenho trabalhado para o vosso pai com todas as minhas forças. Mas o vosso pai tem me enganado e mudou o meu salário 10 vezes. Porém, Deus não lhe permitiu prejudicar-me. Quando ele dizia: Os salpicados serão teu salário, todo o rebanho dava salpicados. E quando ele dizia: Os listrados serão teu salário, todo o rebanho dava listrados. De modo que Deus tirou o gado de vosso pai e deu a mim. Sucedeu que, no tempo em que o rebanho acasalava, levantei os olhos e vi, num sonho, que os bodes que cobriam o rebanho eram listrados, salpicados e malhados. E o anjo de Deus disse-me no sonho: Jacó, e eu respondi: Estou aqui. O anjo prosseguiu: Levanta os olhos e vê que todos os bodes que cobrem um rebanho são listrados, salpicados e malhados, porque tenho visto tudo o que Labão vem fazendo a ti.
Eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna e me fizeste um voto. Portanto, levanta-te, sai desta terra e volta para a terra de teus parentes. Então Raquel e Léia lhe responderam: será que ainda temos parte ou herança na casa de nosso pai? Ele não nos considera estrangeiras? Ele nos vendeu e gastou tudo o que foi pago por nós. Toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Portanto, faze tudo o que Deus te mandou. Assim Jacó se levantou e fez seus filhos e suas mulheres montarem sobre os camelos, e levou todo o seu gado, todos os bens que havia adquirido, o gado que havia adquirido em Padã-Arã, a fim de ir até seu pai Isaque, a terra de Canaã. Tendo Labão saído para tosquear as suas ovelhas, Raquel furtou os ídolos que pertenciam ao seu pai. Assim Jacó enganou Labão, o arameu, sem revelar-lhe que estava fugindo. E fugiu com tudo que era seu. Então, levantando-se, atravessou o rio e foi em direção às montanhas de Gileade. 3 dias depois, Labão foi avisado de que Jacó havia fugido. Então, levando consigo seus parentes, perseguiu Jacó durante 7 dias de jornada e alcançou-o nas montanhas de Gileade. Mas Deus apareceu de noite em sonho a Labão, o arameu, e disse-lhe: cuidado, não fales a Jacó nada de bem nem mal. E Labão alcançou Jacó. Este havia armado sua tenda nas montanhas. Labão, juntamente com seus parentes, armou também a sua tenda nas montanhas de Gileade. Então Labão disse a Jacó: que fizeste? Tu me enganaste e levaste as minhas filhas como prisioneiras da espada? Por que fugiste às escondidas e me enganaste, sem revelar-me nada? Eu te despediria com alegria e com cânticos ao som de tambores e de harpas. Por que não me permitisse beijar meus filhos e as minhas filhas? Procedeste como um louco. Está em meu poder fazer-vos o mal, mas o Deus de vosso pai falou-me ontem à noite. Cuidado, não fales a Jacó nada de bem nem de mal. Mas, já que quiseste ir embora, porque tinha saudades da casa de seu pai, por que furtaste os meus deuses? E respondeu-lhe Jacó: eu tive medo, pois dizia comigo mesmo que tirarias de mim as suas filhas, porém aquele com quem achares os seus deuses não viverá, diante de nossos parentes. Verifica se o que é teu está comigo e leva contigo, pois Jacó não sabia que Raquel os havia furtado. Então Labão entrou na tenda de Jacó, na tenda de Léia e na tenda das 2 servas, e não os achou, e saindo da tenda de Léia, entrou na tenda de Raquel. Raquel havia pegado os ídolos e posto na sela do camelo, sentando-se em seguida sobre eles. Labão apalpou toda a tenda, mas não os achou. E ela disse a seu pai: que a ira nos olhos de meu senhor não se acenda, por não poder me levantar na tua presença, pois estou com o incômodo das mulheres. Assim ele procurou, mas não achou os ídolos. Então Jacó ficou indignado e discutiu com Labão, dizendo: qual é a minha transgressão? Qual é o meu pecado, pelo qual tão furiosamente me tens perseguido? Depois de teres apalpado todos os meus bens, que achaste de todos os bens de tua casa, põe-no aqui diante de meus parentes e de teus parentes, para que eles julguem entre nós 2. Estes 20 anos estive contigo, as tuas ovelhas, as tuas cabras nunca abortaram, e jamais me alimentei dos carneiros do teu rebanho. Eu não trazia para ti o despedaçado, mas arcava com prejuízo. De mim exigias tanto furtado de dia como furtado de noite. E assim eu andava, o calor me consumia de dia e a geada de noite, e o sono me fugia dos olhos. Estive 20 anos em tua casa, por tuas 2 filhas trabalhei 14 anos para ti, e 6 anos por teu rebanho, e 10 vezes mudaste o meu salário. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque não fosse por mim, hoje certamente me mandarias embora sem nada. Mas Deus viu a minha aflição e o trabalho das minhas mãos e repreendeu-te ontem à noite. Labão respondeu-lhes: estas filhas são minhas filhas, e estes filhos são os meus filhos, e este rebanho é o meu rebanho. Tudo o que vês é meu, e que farei hoje a estas minhas filhas e aos filhos que elas tiveram. Portanto, vem agora e façamos uma aliança, eu e tu, e que ela sirva de testemunha
entre mim e ti. Então Jacó pegou uma pedra e levantou-a como coluna, e disse aos seus parentes: ajuntai pedras. Eles pegaram pedras e fizeram uma pilha, e comeram ali junto à pilha. Labão deu-lhe o nome de Jegar-Saaduta, e Jacó deu-lhe o nome de Galeede. E disse Labão: esta pilha é hoje testemunha entre mim e ti, por isso foi chamada Galeede. E também Mispá, porque disse: o Senhor vigia entre mim e ti, quando estivermos longe um do outro. Se afligires as minhas filhas, e se tomares outras mulheres além das minhas filhas, embora ninguém esteja conosco, lembra-te de que Deus é testemunha entre mim e ti. Labão disse ainda a Jacó: aqui se encontra esta pilha, e aqui está a coluna que levantei entre mim e ti. Sejam esta pilha e esta coluna testemunhas de que não passarei delas para o teu lado, a fim de prejudicar-te, e tu não passarás delas para o meu lado para prejudicar-me. Que o Deus de Abraão, o Deus de Naor, o Deus do pai deles, julgue entre nós. E Jacó jurou pelo temor de seu pai Isaque. Então Jacó ofereceu um sacrifício na montanha e convidou seus parentes para comerem, e depois de comer passaram a noite na montanha. Labão levantou-se de manhã cedo, beijou seus filhos e suas filhas e os abençoou, e partindo, voltou para casa. Que situação, né, meus amigos? Vocês prestaram atenção no que a palavra de Deus disse, né, a respeito desse relacionamento entre Labão e Jacó, o relacionamento entre servo e senhor, ou talvez entre chefe e empregado, né? Jacó já estava ali decidido, né, a mudar de casa, ele ia sair dali, voltar para a família dele. Ele tinha o apoio das esposas, né, para tomar essa decisão, e ele não viu uma outra forma de sair daquele ambiente a não ser fugir de Labão. E quando Labão descobre, começa a perseguir, né? Mas vamos lembrar aqui uma coisa: Jacó era servo de Deus. Jacó já estava sendo direcionado por Deus para onde que ele iria, o que ele deveria fazer. E olha que coisa interessante, que mesmo quando Labão ele começa a ir atrás de Jacó, ele vai perseguindo, né? Começa a perseguir Jacó, o próprio Deus aparece para ele, falando para ele: olha, cuidado, cuidado, né? E aí quando eles se encontram, né, no meio essa perseguição, né? Quando Labão se encontra com Jacó, o próprio Jacó fala para ele, né, o tanto que ele trabalhou para ele. Né, ele fala: olha, eu trabalhei 20 anos para você, eu trabalhei 14 anos pelas esposas, né, por Raquel e Lia, e mais 6 anos pelo seu rebanho. E aí ele fala como que ele administrava aquele trabalho, né? Ele fala assim: olha, enquanto foi comigo, nenhum rebanho abortou, né? Então ele não dava nada que era prejuízo para Labão, ele assumia inclusive um prejuízo que não era dele. Né? E ele fala que Labão ele exigia de Jacó que assumisse essa responsabilidade. Por exemplo, se uma ovelha, né, se algo fosse furtado tanto de dia quanto de noite, isso caía na conta de Jacó. Então Jacó, além de trabalhar de sol a sol, de geada em geada, né, porque de dia era muito quente e à noite era muito frio, além de ele ter que lidar com tudo isso, não conseguir dormir, assumir um problema que não era dele, né, que ele não era responsável, mas ele tinha que levar uma culpa por 20 anos, fora a mudança de salário 10 vezes. Então, assim, a gente vê que, assim, Labão, na verdade, ele tentava ser sempre muito esperto. Como eu disse ontem, né, na leitura de ontem, Labão, ele entendia muito bem que se Jacó ficasse ali, ele continuaria a ser abençoado. Não porque, assim, ai, Jacó, eu gosto muito de você, te considero, não. Mas ele podia se aproveitar, explorar Jacó, ficar com Jacó por interesses próprios, interesses de negócios, né? Vamos dizer assim. Só que o próprio Deus ele estava vendo. E o anjo do Senhor ele aparece na história para Jacó e fala para ele: olha, o Senhor ele está vendo o que está acontecendo. E o mesmo Deus, gente, o mesmo Deus que apareceu ali para Jacó falando assim: olha, eu sei o que está acontecendo com você. O Senhor ele está vendo o que está acontecendo com você. Esse Deus também apareceu para o empregador, para o chefe, vamos dizer assim, Labão. Tipo, cuidado. O que eu quero dizer com isso? Por isso que no começo do vídeo eu falei que pelo menos para mim, quando eu fui lendo, né, essa palavra,
Eu lembrava muito de ambiente de trabalho. Eu mesma tenho, assim, mais de 20 anos em ambiente corporativo, e muitas coisas realmente, às vezes acontece que se você não tem uma fé firmada em Deus, a gente sucumbe, né? A gente desanima, às vezes a gente cai numa depressão, cai num burnout. Às vezes a gente não sabe muito o que fazer, a gente absorve muitas coisas, né? Mas a lição aqui, gente, da palavra do Senhor é o quê? Que o Senhor, ele visita tanto o servo dele quanto aquele que está sob o servo dele. Então, assim, se você está passando por um problema, alguma situação difícil, às vezes de perseguição, mantenha-se fiel para com o seu empregador e para com Deus. Veja que Jacó trabalhou 20 anos, ele foi um cara fiel ali para Labão, né? Não só porque era sogro, porque também a gente precisa lembrar da esfera familiar, que Labão não era só um chefe, mas era também o sogro, o pai das esposas, né? Mas assim, ele se manteve fiel por 20 anos, aguentando um monte de coisa, aguentando muita coisa difícil de engolir, que talvez hoje a gente não conseguiria suportar, né? Então, muitas vezes, assim, a gente pensa que Deus não está vendo, mas Deus está vendo. Pode parecer que está demorando, mas Deus, ele está vendo, e chega uma hora que Deus, assim, bate o martelo e põe um ponto final na situação, né? Então, assim, se você está passando por isso, pela palavra de Deus, né? Se mantenha fiel ao seu chefe, se mantenha fiel ao seu empregador, faça o seu melhor dentro do que cabe você fazer, sabe? Dê o seu melhor e continue buscando ao Senhor, porque ninguém tem poder para fazer nada na sua vida se o próprio Deus não permitir. E se Deus tiver que tratar direto lá com o seu chefe, ele vai. Se ele precisar aparecer em sonho para o seu chefe, para o seu empregador, ele vai. Então, assim, guarda isso no coração. Deus, ele não perde o controle de nada. Sabe, às vezes aquela situação, puxa vida, trabalhei 20 anos e não fui reconhecido, trabalhei 20 anos e fui explorado, assumi uma culpa que não era minha. Gente, se você é uma pessoa inocente e justa, Deus está vendo. E a colheita, ela vai vir. Ela vai vir tanto para você que plantou essa fidelidade, que plantou o que é certo, como também se você fez algo de errado, agiu de errado, você também vai colher disso. Só que também a mesma lei da semeadura, ela também vem para o empregador. Se ele também age de uma forma injusta com você, ele também vai colher. Mas se ele age de forma justa, ele também vai colher da parte de Deus. Então, assim, não se desespere, Deus não perde o controle de nada. Entrega a sua vida profissional nas mãos do Senhor, entrega a sua vida profissional para Deus. Esteja apresentando em oração sempre o seu empregador, a empresa que você trabalha, o lugar que você trabalha, porque querendo ou não é o seu ganha-pão, é dali que você tira o seu sustento. Apresenta ao Senhor para que Deus esteja sempre ali cuidando dele ou dela, né, dando sabedoria para administrar tudo aquilo. E se tem alguém te perseguindo, coloca também diante do Senhor, porque vai chegar uma hora que Deus vai pôr um ponto final nessa situação e às vezes não vai ser da forma que você espera. Escreve isso que eu estou te dizendo. Veja a lição que aconteceu com Jacó e com Labão. Deus colocou um ponto final aqui. Jacó se manteve fiel. Labão quis dar uma de esperto e se deu mal, mas o Senhor estava vendo tudo que Labão fazia com ele e visitou Labão quando achou que tinha que visitar, tá bom? Deus abençoe você e até amanhã no próximo vídeo. Tchau, tchau.